grandes desafios para nós, leitores de Levítico, e nós que estamos aqui caminhando versículo a versículo dentro desse livro, é perceber a conexão lógica que existe entre as porções, entre os capítulos, entre cada seção do livro. A percepção e a apreensão dessas conexões lógicas para a gente é muito importante, porque elas não só fornecem uma base para a interpretação segura do texto, mas também ela nos ajuda a entender, a aplicar o texto às nossas vidas. E esse é um grande desafio para nós. Como aplicar um texto como esse à nossa situação de vida, à nossa realidade? Para isso, nós precisamos entender a conexão que esse texto faz com o seu contexto maior, o capítulo 24, com todo o restante. E se formos capazes de fazer isso, eu garanto a vocês que nós vamos ver que a palavra de Deus, de fato, ela é perfeita, ela não falha. Nós saímos do capítulo de número 23. O que falou esse capítulo? Um calendário de festas, celebrações que foram dadas a Israel como estatuto perpétuo. Anualmente, eles deveriam observar as prescrições das festas e celebrações. Mas aqui em Levítico 24, o povo é lembrado de algo muito importante, porque o Senhor está dizendo para o povo que ele não estaria juntamente com a nação somente nos dias de festas. O que Deus está dizendo é que a sua presença santa estaria continuamente com o seu povo. E como eles são lembrados disso? Olhe para o próprio capítulo de número 24. O povo é lembrado que as lâmpadas do candelabro precisavam estar continuamente acesas. E essas lâmpadas eram símbolos da presença de Deus no meio do povo. E não somente isso, os pães da proposição, os pães da presença, onde lemos nos versos de número 5 a verso de número 9, eles também precisavam ser apresentados continuamente na presença do Senhor. Acho que a palavra-chave desse capítulo é continuidade. Se você for ao verso de número 2, veja que no final desse verso diz: para que haja lâmpada acesa continuamente. Se você for ao verso de número 8, veja: Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente. Aqui se referindo aos pães da presença. A chave desse capítulo é continuidade. E o esquecimento da santidade do Senhor poderia provocar o pecado e colocar o próprio povo em risco. A continuidade da consciência da presença. E nós sabemos que se o povo se esquecesse da presença do Senhor e isso provocasse o pecado, o salário do pecado é a morte. É como se Moisés estivesse dizendo para o próprio povo, para a nação de Israel: nós precisamos alimentar a chama da adoração todos os dias. Nós precisamos cultivar a chama da presença todos os dias, não somente nas festas que foram listadas no capítulo de número 23, mas agora no capítulo de número 24, nós percebemos que o cotidiano precisa ser marcado pela mesma reverência e temor, como nós vimos no dia da expiação, onde o povo foi chamado a um lugar de quebrantamento, de afligir a sua alma. Aqui vemos que essa preocupação precisava continuar viva. Nós devemos fazer da nossa rotina, fazer do nosso cotidiano, talvez dos aspectos mais singelos da nossa vida, aquilo que os homens não estão vendo, mas que o Senhor pode contemplar, fazer dessas realidades um altar de adoração ao Senhor todos os dias. O chamado do capítulo número 24 é: as lâmpadas precisam continuar acesas. Os pães da presença precisam ser posicionados continuamente. Lembre, o Senhor é o sustentador de todas as coisas. Então, até mesmo a batida dos nossos corações agora, nesse momento, precisa ser regado por esse santo temor. Nós precisamos olhar para cada aspecto da nossa vida. E se nós formos capazes de conectar essas realidades que parecem ser simples ao poder sustentador daquele que está também sustentando todo o universo, nós viveremos em um ambiente de adoração. Nós vamos transbordar a todo momento. Nós não vamos nos esquecer que o Senhor está conosco. É cultivar essa consciência em que o Senhor está cuidando de nós agora, nesse momento tão singelo da nossa vida. E isso precisa transbordar em nós.
As lâmpadas precisam estar acesas. Nós precisamos cultivar isso. E o primeiro símbolo que surge no capítulo de número 24, que representava a presença contínua do Senhor entre o seu povo, é listado aqui como o candelabro. No hebraico, a menorá. Até costumamos ouvir essa expressão. A menorá é um candelabro, também conhecido dessa forma na língua hebraica. Algumas pessoas, quando se referem ao candelabro, usam essa expressão, mas basicamente ele era um candelabro feito de ouro puro, batido, como uma só peça. Havia uma haste principal e dessa haste principal, 3 hastes de cada lado, totalizando 7 lâmpadas. Mais detalhes sobre esse candelabro são dados no livro de Êxodo. Se você abrir a tua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 25, dos versos 31 a 40. Não leremos todos os versículos, mas vamos ver alguns versos dessa porção. Verso de número 31. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Ou seja, não havia emenda. Era uma peça inteira, maciça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Então ele vem descrevendo com mais detalhes como esse candelabro deveria ser confeccionado. Moisés recebe essas instruções do Senhor. O candelabro ficava dentro do tabernáculo, numa posição muito específica. Nós já falamos aqui um pouco sobre o tabernáculo e sabemos que o tabernáculo de Moisés tinha um véu. Esse véu separava o Santíssimo Lugar do Santo Lugar, ou do Santo dos Santos do Santo Lugar. Dentro do Santíssimo Lugar ficava apenas a arca do concerto com o seu propiciatório, que era a tampa da arca. Do outro lado do véu ficava o candelabro, o altar de incenso e a mesa dos pães da proposição. Então, esse candelabro ficava no santo lugar. Para aquele que entrasse dentro do santo lugar, esse candelabro ficaria à sua esquerda, o altar de incenso de frente e a mesa dos pães da proposição ao lado direito. Então, imagine como seria entrar dentro deste ambiente. À sua esquerda está o candelabro, que ilumina todo o ambiente, o altar de incenso de frente e a mesa dos pães da proposição de frente para o candelabro. Ou seja, a mesa era iluminada pela luz que irradiava desse candelabro. O ponto decisivo para a gente é que o santo lugar não tinha janela. Nós estamos falando de um ambiente completamente fechado. Então não tinha uma iluminação natural, à luz do dia, que poderia entrar por essa janela. A única fonte de luz dentro do santo lugar era esse candelabro. E aqui surge a responsabilidade, porque o que nós lemos aqui nos versos 1 e 2 de Levítico 24 é que deveria estar continuamente aceso. A luz não pode se apagar. A chama precisava continuamente estar acesa. Então, comece a pensar nesse lugar, dia e noite. Não importava se fosse dia, porque de fato não havia janelas, não havia luz do dia entrando dentro desse ambiente. O que iluminava era esse candelabro. E as chamas desse candelabro eram acesas com as brasas do altar. E nós sabemos que o altar foi incendiado com o fogo santo. Então pense no sacerdote que vai até o altar, no lugar do sacrifício, toma uma brasa, entra no santo lugar e então acende esse candelabro. Uma vez aceso, a chama não poderia se apagar. Contudo, o único modo dessas chamas continuarem acesas é se houvesse manutenção. E o que mantinha essas chamas acesas não era lenha, era azeite. Azeite puro de oliva. Isso está no próprio texto. No versículo de número 2,
A ordem dada aos filhos de Israel é: tragam azeite puro de oliveira. E nós sabemos que o azeite está apontando para a unção, aponta para o Espírito Santo sobre vidas. Quando lemos sobre a unção de Davi, ali o azeite é derramado sobre a vida de Davi. E se você abrir a tua Bíblia em 1 Samuel, versículo número 16, o que acontece ali não é simplesmente uma unção. 1 Samuel 16, 13 diz que quando Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. No momento em que o azeite é derramado, daquele dia em diante, Davi nunca mais seria o mesmo. O Espírito Santo de Deus, simbolizado no derramar do azeite. Hoje, na nova aliança, nós estamos em Cristo, o Senhor Jesus, e nós, como a sua igreja, também somos chamados para ser luz do mundo. Mas entenda que essa luz do mundo, de fato, só irradiará através de nós, só seremos verdadeiramente luz do mundo se a unção do Espírito Santo de Deus estiver sobre as nossas vidas. Se houver um relacionamento com o Espírito sendo cultivado dia e noite, noite e dia. Não adianta eu estar aqui agora, nesse momento, e transbordar do Espírito Santo, e quando eu sair daqui, eu me esquecer dessa realidade. As minhas atitudes, condutas, falas, motivações e intenções não forem norteadas pelo Espírito Santo de Deus. À medida que o Senhor me dava essa ministração, eu ouvia um chamado do Senhor: Zeca, as chamas precisam continuar acesa. Você precisa continuar sendo luz onde você estiver, mas você não fará isso sem que o meu Espírito esteja se movendo através de você. Isso não tem a ver com a nossa própria capacidade, porque o candelabro por si só, mesmo que hajam lâmpadas, se apagarão. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver falando conosco, estiver soprando sobre nós, estiver produzindo o seu fruto, amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, paciência, se o Espírito estiver produzindo o seu fruto, tenha certeza que nós sairemos daqui para ser luz em meio às trevas. Esse é o nosso chamado, continuidade. Então, se o capítulo número 23 falava de ocasiões específicas, o capítulo número 24 diz: acabou a festa, mas a luz continua acesa. Esse é o nosso chamado. Olhamos para o Senhor Jesus e Ele mesmo declara sobre si: eu sou a luz do mundo. Mas da mesma maneira que o Senhor se identifica, Ele olha para os seus. Mateus, capítulo de número 5, no Sermão do Monte, Ele diz: vocês são a luz do mundo. E uma candeia não existe em seu propósito para ficar escondido debaixo da mesa. Não, mas nós sairemos daqui para irradiar a luz de Cristo, sendo alimentados, recebam em nome de Jesus, sendo alimentados, nutridos pelo Espírito do Senhor, que está falando conosco aqui nesse momento. Nós sairemos daqui para essa realidade. Olhamos para Jesus e podemos ver a identidade do nosso Cristo. Em Lucas 1, versículo de número 78 e 79, no cântico de Zacarias, quando ele toma o menino Jesus em seus braços, ele é cheio do Espírito Santo e começa a profetizar. E ele fala sobre o Cristo, ele fala sobre o Messias. Olha o verso de número 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Para quê? Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. A luz do Senhor raiou, brilhou em meio às nossas trevas, e Ele está nos direcionando, nos guiando. Ele nos transforma e nos posiciona como luz do mundo. Esse é o nosso chamado. Quando abrimos a nossa Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo de número 1, olha os versos 5 a 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. João está dizendo, a mensagem que nós recebemos da parte do Senhor, da parte de Deus, da parte do Cristo, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós estamos nessa posição. Se andamos na luz como Ele está, nós temos comunhão uns com os outros. Nós caminhamos como uma família em Cristo Jesus. Nós podemos olhar, para o nosso Senhor Jesus e ver que nesse candelabro há de fato uma relação tipológica. Porque quando você abre a tua Bíblia em Apocalipse 1, é um texto muito conhecido, versos de número 12 a 17, João na ilha de Patmos vê o Senhor Jesus glorificado. O verso de número 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como as chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Ele está vendo o Senhor Jesus glorificado, mas ele vê que o Senhor está andando no meio dos 7 candeeiros, ou no meio dos 7 castiçais, dependendo da tua versão. Olha o verso número 20. O livro de Apocalipse, embora seja um livro com muitas figuras, ele também nos traz a identificação, a interpretação dessas figuras. Verso número 20 diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quando nós olhamos para o candelabro lá no Antigo Testamento, isso é uma sombra do que seria revelado completamente em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, que é a luz do mundo, ele posiciona uma igreja que é ungida, cheia do Espírito Santo, que se move no poder do Espírito, sensível ao Espírito, e à medida que essa igreja se move dessa forma, ela caminha como luz em meio às trevas. Essa é a nossa posição profética, meu. Mas precisamos lidar com essa revelação com responsabilidade. A falta do azeite nas lamparinas traz um risco. O fogo pode se apagar. E eu vou te dizer que para as 5 virgens, nécias, tolas, imprudentes, da parábola das 10 virgens, a falta do azeite custou muito caro. Muito caro. Então nós estamos falando de algo urgente. Quando o noivo chegou, assim Jesus nos conta em sua parábola, já era tarde demais para se buscar o azeite. Posso dizer uma coisa para vocês? Aqui hoje é um momento oportuno para buscarmos esse azeite. Aqui agora. Eu vim aqui nessa noite para buscar esse azeite do relacionamento com o Espírito. A parábola diz que elas perceberam que tinham pouco azeite, que as lâmpadas estavam se apagando, e até tentaram conseguir, e conseguiram. Contudo, o texto diz que quando elas voltaram, ou seja, elas conseguiram o azeite, mas já era tarde demais. Lucas 25 diz: a porta já estava fechada. Há um kairós de Deus para nós aqui nessa noite. Eu vim aqui para buscar o azeite do relacionamento. Um azeite que precisa ser cultivado e precisa ser preparado no cotidiano. Por que eu estou dizendo cultivado e preparado? Porque o azeite é produto da azeitona, fruto da oliveira. Ou seja, é necessário preparar a terra com os olhos na produção do azeite. É necessário vigiar a planta contra pestes e pragas que podem assolar a plantação. E no momento da colheita, o fruto é levado para a prensa, porque o azeite é produzido no lugar de pressão. O azeite puro é extraído da primeira prensa da azeitona. Nós sabemos que a azeitona, uma vez espremida e o azeite puro separado,
essa azeitona voltava para a prensa para novamente produzir outros tipos de óleos. Mas o azeite puro de oliva é extraído na primeira prensa. Então ouça o que Deus está nos chamando para fazer. Olhe para a terra, cultive, trabalhe, vigie aquilo que pode assolar a oliveira. E quando o fruto estiver na tua mão, eu quero te dizer que o Senhor usará as pressões do tempo presente para extrair de nós o melhor azeite. E quando esse azeite estiver sendo produzido em nós e através de nós, eu creio que não faltará o fogo do Espírito e nós caminharemos dia após dia em comunhão com o Espírito, em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. Convide o Espírito Santo do Senhor para a terra do seu coração, aqui, hoje e agora. Vigie se algum pensamento, vigie se alguma intenção, se alguma motivação é incompatível com a santidade de Deus. Olhe para a terra, vigie as pestes, não permita que algo se instale no seu coração, de modo que você perca esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É um chamado à continuidade. Se Levítico 23 está dizendo, aqui estão as festas, Levítico 24 está dizendo, cultive o azeite do relacionamento com o Espírito. Na produção do azeite, saiba que você está num lugar de prensa. E essa prensa, para cada um, se manifesta de uma forma. Meu irmão, mas se é na prensa, se é no Getsemane que o azeite é produzido, é nesse lugar que eu quero estar, porque no final você terá nas mãos aquilo que é necessário para que as chamas continuem acesas continuamente. Continuidade. Os versos 3 e 4 falam disso. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, ou seja, no santo lugar, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor, ou seja, continuamente diante dos olhos do Eterno, que tudo pode sondar. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Isso era um estatuto perpétuo para a nação de Israel. A expressão continuamente é reforçada aqui por um detalhe: desde a tarde até pela manhã. Você pode entender que intervalo é esse? É a noite, desde a tarde até pela manhã. Por que isso é tão importante? Nós já falamos disso quando lemos Levítico 6. Durante o dia havia movimento no tabernáculo. Pessoas chegando e saindo, vinham trazendo os sacrifícios e voltavam para as suas casas, para as suas tendas. Mas quando chegava a noite, os turnos dos sacerdotes eram interrompidos. Os sacrifícios só seriam novamente retomados na manhã seguinte. E como a chama precisa estar quando ninguém está te vendo, quando não há mais um culto e você está em casa. Deixa eu te perguntar uma coisa: como vivemos quando os olhos dos homens não estão sobre nós? Como você vive de domingo até quarta-feira, ou de segunda até quarta-feira, ou de quarta-feira até domingo, quando nós não estamos diante dos olhos dos homens? As chamas precisam continuar acesas. Da mesma maneira que a chama do altar de bronze de Levítico 6 precisava continuamente estar acesa, e Levítico 6:13 diz: o fogo do altar arderá continuamente. Esse fogo não se apagará. Da mesma maneira, a luz do candelabro dentro do santo lugar precisava estar acesa continuamente. Então, cultive o hábito de conversar com o Espírito Santo. Sim, ele é uma pessoa. E eu amo estar perto do Espírito Santo. Converse com o Espírito em oração. E eu te garanto que vocês ouvirão a doce voz do Espírito Santo de Deus.
e Ele soprará o fruto, o seu fruto dentro dos nossos interiores. E nós transbordaremos de amor, de paz, de longanimidade. Eu declaro essa realidade espiritual em nome de Jesus. Porque andar na luz é andar no Espírito, é ter uma conduta alinhada com o Espírito. Meu irmão, eu quero viver isso todos os dias da minha vida. Eu amo o movimento coletivo, mas eu quero te dizer que é extravagante quando os olhos dos homens não estão sobre nós e transbordamos da mesma maneira, com a mesma intensidade, a vida do Espírito. Ah, meu irmão, eu quero ir para esse nível. Eu oro, o Espírito Santo nos leve até esse lugar. Renda-se ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que efetua, não apenas através de nós, mas eu quero te dizer de maneira assertiva e fundamentada nas Escrituras, o Deus que efetua em nós, dentro de nós, sejamos como luzeiros nesse mundo em trevas. Essa é a oração de Paulo, é a declaração de Paulo sobre a igreja de Filipos. Quando você abre a tua Bíblia em Filipenses 2, e eu quero declarar essa palavra sobre as nossas vidas. Filipenses capítulo de número 2, versos de número 13 a 15. Recebam a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. O texto diz: porque Deus é quem efetua em vós. Veja, Paulo não está dizendo que Deus efetua entre vós. Ele diz em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração e sem contendas. Para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis, recebam, como luzeiros no mundo. Que os dias estão em trevas, nós já sabemos. Mas nós recebemos uma porção que é o sopro do Espírito, sopra sobre nós. E eu creio que a luz não se apagará. O fogo que arde no altar também é o fogo que ilumina o mundo em trevas. Que Deus opere isso em nós, para que então seja através de nós, em o nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro símbolo é o candelabro, o símbolo da presença contínua. O segundo, os pães da presença, que estão a partir do verso número 5. Vá, Levítico 24, verso 5. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de 1 efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Esse é o segundo símbolo da presença do Senhor, presença contínua entre o povo de Israel, que deveria ser vista no modo como os sacerdotes faziam a manutenção dos pães da presença. Esses pães eram feitos da melhor farinha. O texto diz da flor de farinha. E o número 12 aponta exatamente para as 12 tribos de Israel como um só povo na presença do Senhor. Ou seja, nós estamos falando de unidade. Onde o Espírito está, unidade está sendo estabelecida. Então, nesse lugar, nós vemos que os pães eram arrumados sobre a mesa. Lembra do mapa que nós fizemos aqui do santo lugar? Entramos no santo lugar, não há janelas. O candelabro está à esquerda, o altar de incenso de frente e a mesa do lado direito, de frente para o candelabro. Sobre esta mesa, os 12 pães eram arrumados. E eram pães grandes. É difícil a gente precisar o que hoje seria um efa, com as nossas medidas modernas. Mas alguns estudiosos dizem que um efa era aproximadamente 17,621 litros, ou seja, 17 litros e meio aproximadamente. Então, uma décima de um efa seria aproximadamente aí 1 litro e 700. 2 dízimas de um efa, 3 litros e 400, 3 quilos e meio, 3 quilos. Eram pães
que deveriam pesar aí aproximadamente 3 quilos. Cada pão. Eram 12. Então eram pães grandes. E veja que esses pães eram arrumados semanalmente sobre essa mesa, sobre a mesa dos pães da presença. Assim como o pão é um elemento essencial para o nosso dia a dia, para a nossa subsistência, qual é a mensagem que está por trás disso? Se o pão é essencial e o pão aponta para a presença, o Senhor está dizendo: a minha presença é indispensável para a vida de vocês. Sou eu aquele que sustenta, que nutre, que nos dá força para caminhar. E aqui não tem como não sermos lembrados do que o próprio Senhor Jesus disse ao seu respeito lá no Novo Testamento. Porque se nós estamos olhando para o tabernáculo no Antigo Testamento e vemos o pão da presença, e sabemos o quanto isso é importante, porque no deserto o povo comeu o pão, o maná que vinha do céu. Mas Jesus, olhando para esse tempo, ele traz essa realidade para a sua concretude, para o seu ápice, para a sua consumação, porque o próprio Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Isso é João, capítulo de número 6. Abra a tua Bíblia. Meu irmão, é esse pão que está nos nutrindo aqui agora, que está me sustentando aqui agora, mesmo quando tudo parece dizer não. João, capítulo de número 6, no verso de número 26. Os homens que procuraram Jesus o buscaram porque eles haviam comido o pão na multiplicação de pães e peixes. Mas veja o que o Senhor Jesus está nos dizendo no verso de número 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, mas não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Vá ao verso número 31. Nossos pais, Jesus fazendo uma referência ao povo no deserto. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Recebam em nome de Jesus. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Nós estávamos mortos, mas hoje temos vida e vida com abundância. Os homens ouviram isso e falaram: então nós queremos. Lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Nessa noite nós estamos sendo nutridos pelo pão que desceu do céu, o pão que subsiste para a vida eterna. Jesus é esse pão. Mas veja que Jesus também percebe que no meio daquela multidão, aqueles homens que procuraram Jesus, estavam simplesmente procurando o pão que podia fartar o seu próprio ventre. Jesus não está aqui, meu irmão, para fartar o nosso próprio ventre. Ele está aqui, na verdade, para nos transformar e nos dar uma vida nutrida eternamente por Ele. Eu estou falando de eternidade. Eu estou falando de que os dias que eu tenho aqui hoje para viver, eu já posso me deliciar dessa realidade espiritual e ser norteado por Ele para sempre. Satanás nos tentará, como tentou o nosso mestre. Sim, no deserto, quando Jesus está com fome, Satanás diz: olha, se tu és filho de Deus, por que você está com fome? Transforma essas pedras em pães. Você pode perceber que Jesus foi tentado no mesmo aspecto no qual o povo de Israel no deserto fracassou. Quando o povo teve fome, o povo murmurou, o povo não confiou que o Senhor seria fiel para nutri-lo e sustentá-los em cada detalhe. Mas aonde Israel fracassou, onde nós também fracassamos, o nosso Senhor Jesus rompeu e venceu.
porque ele olha para a estação de escassez e não é definido por isso. Dessa mesma forma eu declaro sobre as nossas vidas: as estações de escassez não podem gerar ofensas contra Deus, ou falta de confiança, ou falta de contentamento em nossos corações. Que os nossos corações sejam blindados nessa noite. Meu irmão, se trabalhamos, a força vem de Deus. Se a porta se abriu, foi pelas mãos do Senhor. Então eu declaro o que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que procede da boca do nosso Pai. Em Levítico, os pães da presença eram postos sobre a mesa, e a mesa aponta para a comunhão. A mesa aponta para a intimidade com a presença. Quando nos assentamos com Jesus, Ele nos nutre. E com o que Ele nos nutre? Com as coisas desse mundo? Não. Ele nos alimenta com aquilo que Ele de fato é. Ele nos nutre com o seu próprio corpo. Ele nos nutre com a sua própria força. Ele nos nutre com a sua própria misericórdia, com a sua própria bondade. Nós estamos conectados com Ele, como um ramo conectado à videira. Nós daremos frutos, e esses frutos evidenciarão a videira para a glória de Deus. Quando nos assentamos à mesa, nós recebemos a nutrição necessária para continuarmos a nossa jornada e seguirmos até completá-la. Em nome de Jesus, ao me assentar com Jesus, eu sei que estou recebendo aquilo que eu preciso. Recursos naturais, mas também recursos sobrenaturais para completar a minha carreira, porque eu tenho uma oração. Eu quero chegar ao final da minha vida e dizer: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a minha fé. Que a nossa fé esteja sendo guardada nesse lugar, porque recebemos a nutrição necessária do pão que desceu do céu. Ele está nos procurando nessa mesa hoje. Apocalipse 3:20 fala do Senhor Jesus batendo a porta do coração da igreja, porque Apocalipse 3:20 é um fragmento da carta à igreja de Laodiceia, e ele diz: estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo, e vocês cearão comigo. Ele está nos chamando para esse lugar. Ele está nos chamando para nos assentar, para comer com Ele. E eu costumo dizer que nós só nos assentamos com alguém que temos intimidade ou que desejamos ter intimidade. Se eu estiver numa praça de alimentação e eu me sentar para comer, a praça de alimentação estiver vazia e uma pessoa estranha sentar na mesa comigo, eu vou estranhar o que está acontecendo ali. Imagine, você está dentro de uma praça de alimentação e alguém que você nunca viu senta de frente para você. Aí, tudo bom? Com o seu hambúrguer na mão. Você vai, no mínimo, estranhar. Por que o cara não sentou em outro lugar? Eu nem sei se eu me levanto. Eu não sei nem o que fazer numa situação como essa. Mas por quê? Porque nós nos assentamos para comer com quem temos intimidade ou com quem queremos cultivar essa intimidade. E aí eu vejo o meu Jesus falando: eu quero me assentar com vocês. Eu quero cultivar um relacionamento com vocês. A minha alma transborda em poder me assentar com Jesus. E que isso possa transbordar nos nossos corações nessa noite. Os pães da presença eram postos sobre a mesa, iluminada pela luz do candelabro. Ah, meu irmão, eu creio em um relacionamento com Cristo, onde Ele nos nutre, sendo iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Os versos 7 e 8 prosseguem: sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Então, esses 6 pães eram empilhados ou enfileirados em 2 grupos de 6 pães, e sobre cada fileira, observe o que o texto diz: uma porção de incenso, provavelmente num prato.
era posto junto aos pães. Ao queimarem o incenso, o texto que nós acabamos de ler diz que esse incenso era uma porção memorial. Essa porção seria uma oferta ao Senhor. O que é um memorial? É um lembrete. Então, essa porção era um lembrete, mas não para o Senhor, porque sabemos que Deus não se esquece. Então, esse lembrete, esse memorial, era para o povo. À medida que o incenso estava queimando, isso apontava para um lembrete, que esses pães deveriam ser colocados, organizados, enfileirados, continuamente na presença. Isso é muito apropriado ao incenso. Por quê? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o incenso simboliza a oração. Apocalipse 5, verso de número 8, diz que quando João vê a sala do trono, ele vê taças que estão sendo cheias de incenso, e essa visão tem uma interpretação. O incenso são as orações dos santos. Quando você abre a tua Bíblia em Salmos 141, no Antigo Testamento, essa imagem também está estabelecida. Salmos 141, verso de número 2. Suba à tua presença a minha oração. Veja o que Davi está dizendo. Mas como? Como incenso. Ou seja, à medida que a nossa oração vai ao Senhor, ela sobe como um incenso. E nesse lugar, no lugar de oração, nós lembramos de quem o Senhor é. É no lugar de oração que nós lembramos dos atos poderosos do nosso Deus, dos livramentos que o Senhor tem nos dado, do livramento que o Senhor tem dado aos nossos. Quando entramos no lugar de oração, nós não entramos para lembrar a Deus algo ao nosso respeito, porque Ele não se esquece, mas quando nós entramos no lugar de oração e começamos a falar com o nosso Deus, a nossa memória é trazida até um lugar onde somos cheios da revelação de quem Ele é. Essa memória nos nutre em meio às adversidades. Lamentações de Jeremias, um texto escrito num contexto de cativeiro, o profeta Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Essa é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Entrar no lugar de oração é trazer à memória quem o Senhor é. É entrar num lugar onde nós não estamos lembrando o Senhor de algo, mas nós estamos nutrindo a nossa mente, nutrindo a nossa memória, trazendo a nossa lembrança que o nosso Deus não muda. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu irmão, eu confio nessa realidade. Isso está crescendo dentro de nós como uma chama que não vai se apagar, como um fogo que arde continuamente sobre o altar, o incenso que sobe. Veja como há uma conexão de continuidade dentro do capítulo número 24. Se o capítulo 23 está falando das festas, de ocasiões específicas, o capítulo de número 24 está dizendo: o incenso precisa subir continuamente. Não saia do lugar de oração, mas construa a tua vida no ambiente da intercessão. Ah, mas é que eu tenho que viver de joelhos dobrados? Não, caminhe em espírito de oração, caminhe conversando com o Espírito, cultive esse relacionamento. Sabe, os pães eram postos semanalmente, todo sábado perante o Senhor, porque isso era uma aliança perpétua. E eu quero te dizer, se estamos falando de aliança, hoje nós também temos uma aliança com Deus, que foi firmada no sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que é o pão da vida, cujo corpo foi partido entre nós. É nesse lugar onde nós estamos guardados, nutridos, onde as nossas orações são ouvidas, as nossas memórias revigoradas com a revelação de quem Deus é. Meu irmão, eu não sei o que você tem atravessado, mas eu tenho uma palavra para a tua vida aqui nessa noite. Traga à memória a revelação de quem Ele é, que esse incenso seja contínuo na tua jornada. Permita o Espírito Santo soprar dentro de você. Deixe Jesus nutri-lo. É nesse lugar onde nós somos capacitados para atravessar as estações das nossas vidas, sejam elas tranquilas ou difíceis. Os pães da presença continuamente
postos diante do Senhor. Levítico 24:9 diz: e serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Esse versículo está dizendo que apenas o sacerdócio podia comer dessas porções santíssimas. Mas há uma passagem que nos mostra como a misericórdia deve sobrepor até mesmo a nossa capacidade de cumprir regras. Porque talvez você vai me dizer assim, mas Eca, então esses pães somente os sacerdotes podiam comer? Sim. Mas quando você abre a tua Bíblia em 1 Samuel 21, os versos 3 a 5 nos mostram uma situação, um episódio um tanto inquietante. Porque acabamos de ler que os pães da proposição, ou os pães da presença, só poderiam ser consumidos pelos sacerdotes. 1 Samuel 21, 3 diz: agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que se achar. É um pedido de Davi ao sacerdote Aimeleque. Verso de número 4. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então Davi está em um momento muito peculiar da sua vida como um todo. Davi está fugindo de Saul, aqui no contexto do capítulo número 21. Davi está faminto. Ele vai até os sacerdotes em Nob e ele pede algo para comer. O sacerdote diz que, olha, eu só tenho o pão da presença, eu tenho só os pães que os sacerdotes podem comer. E Davi pede esses pães, sabendo que a única coisa que o sacerdote colocou como condição é que os homens estivessem ritualmente puros. Isso é completamente alinhado com o Levítico, nós já falamos sobre isso. Mas por que Davi come os pães da presença e nada acontece? Jesus fala sobre esse momento. Jesus retoma esse episódio na vida de Davi quando os seus discípulos estão com fome em um dia de sábado e Jesus permite que os seus discípulos colhessem espigas para comer. Os fariseus e os escribas olham para isso e ficam completamente perturbados. E então Jesus retoma esse assunto. Se você abrir a tua Bíblia em Mateus 12, versos de 1 a 4. Olha o que o texto diz. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, ele retoma o episódio da vida de Davi: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. O que está acontecendo? Jesus endossou a conduta de Aimeleque. Ele está dizendo, olha, o que aconteceu ali está certo, porque Jesus está mostrando que havia uma esfera que precisava se sobrepor ao o que seria simplesmente o cumprimento de uma lei cerimonial. Aimeleque olhou para Davi e teve misericórdia. O que Jesus está dizendo? Vocês deveriam olhar para o que está acontecendo aqui e reconhecer que existe uma realidade que precisa sobrepor ao simples cumprimento de uma regra cerimonial. Mas como assim? Se você olhar o verso de número 7, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Se a nossa religiosidade, se a nossa capacidade de cumprir regras, se a prática de vida viola o amor ao próximo, nós não entendemos ainda o que o Senhor está esperando de nós.
até mesmo no Antigo Testamento, perceba como a misericórdia se sobrepõe. Porque alguém poderia dizer, aqui Davi precisava ser eliminado. Mas Deus está olhando para aquela situação e vê que misericórdia se sobrepõe. Esse é o nosso chamado. Uma vez que somos nutridos pelo Senhor, nós precisamos produzir um fruto alinhado com quem Cristo é. Tanto o candelabro, que é um símbolo da presença, como os pães, eram símbolos da presença do Senhor entre o povo. O chamado era amar a presença de Deus. Mas no Novo Testamento, nós conseguimos aprender que essa realidade de viver de modo prático não é sobre cumprir regras. Viver essa realidade é sermos capazes de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e amar o próximo como a ti mesmo. 1 João nos mostra isso. Quando você olha o capítulo 4 da primeira epístola de João, dos versos 10 a 13, olha o que o texto diz. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso de número 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nos amar uns aos outros. Continua o texto. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele. Você quer saber se você está em Deus? Se você está permanecendo nele? João nos diz, em que nos deu do seu Espírito. Nós precisamos amar uns aos outros. É dessa maneira que nós sabemos que Ele nos deu o seu Espírito e que Ele permanece em nós. Por quê? Se você olhar o verso número 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ah, meu irmão, eu quero cultivar essa realidade. Eu quero cultivar esse amor ao próximo, porque se isso é nutrido pelo pão da presença, eu sei que o Espírito permanece em mim. Isso é um selo, isso é uma evidência, isso é uma forma de podermos ter a certeza de que Deus permanece em nós. Agora, se você não ama o teu irmão, você não ama a Deus, você é mentiroso. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, o nosso chamado é cultivar esse lugar de relacionamento com Deus, de intimidade com o Espírito, a presença, e nós amamos tudo isso, quando falamos, o azeite, a presença, a unção do Espírito, a presença contínua, mas como isso é evidenciado? Refletirá nos nossos relacionamentos, porque se amamos uns aos outros, isso é uma evidência de que Ele permanece em nós, que o amor dele flua através de nós e que possamos alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. O texto de Levítico prosseguirá e é interessante que agora o texto parece ter um tom mais narrativo, porque surge um episódio de blasfêmia. Olhando para esse ponto, você perceberá que o tema continua sendo a presença de Deus no meio do povo, a continuidade da presença. Olhe o verso de número 10. Apareceu-lhe entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Você entendeu a narrativa, ou como o episódio está sendo descrito? Uma mulher da tribo de Dan, chamada Selomite. Ela, provavelmente ainda no Egito, casou-se com um egípcio. Teve um filho. O povo saiu do Egito. O seu filho veio junto. Mas esse filho era meio israelita e meio egípcio. Aqui, nesse momento, provavelmente ele já é um jovem ou um adulto.
E ele entra, por algum motivo que o texto não nos dá, em uma contenda com um israelita. Mas o que o texto diz é que nessa discussão, nessa contenda, o filho de Selomite blasfemou e amaldiçoou o nome do Senhor. Então o trouxeram até Moisés, para que Moisés pudesse julgar essa causa. Muitas causas ainda não tinham sequer sido previstas. Entenda que o povo está ao redor do Sinai quando o livro de Levítico é dado a Moisés. Então era uma causa que eles precisavam ouvir de Moisés. Só que mesmo Moisés não sabia ainda como proceder. Então ele fica preso, esperando até o momento que o Senhor traria a resposta, porque é isso que o texto vai dizer. O verso de número 12 diz: e o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Então ele fica preso até que o Senhor viesse com a palavra. E quando a palavra vem, a sentença é uma pena capital, executada com apedrejamento, da maneira como acontece no verso de número 23. Leia aí o verso de número 23. Então falou Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. A pena executada aqui. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. A sentença não foi dada por Moisés. A sentença foi dada pelo próprio Deus. Isso é muito importante. É o próprio Deus. Mas note que o texto prossegue no verso número 13 e 14, dizendo que até os que ouviram a blasfêmia também estavam comprometidos. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Você percebeu a ordem? Aqueles que ouviram a blasfêmia precisavam colocar as mãos sobre a cabeça do blasfemador. Por quê? Porque a blasfêmia trazia culpa sobre aquele que proferiu a blasfêmia, mas também sobre aqueles que ouviam. A morte do blasfemador, de alguma forma, fazia expiação pelo pecado daqueles que ouviram, porque o gesto de colocar a mão sobre o blasfemador nos remete ao que vimos em Levítico 1. Quando alguém trazia um animal para o sacrifício, esse adorador precisava colocar as mãos sobre a cabeça do animal para que ele depois fosse imolado. Aqueles que ouviram a blasfêmia também estavam comprometidos. E aí veja que interessante, porque essa é uma das características dos pecados provocados pela língua. Por quê? Quando se unem para falar do próximo, aquelas rodas de más conversações são formadas, não é apenas aquele que fala que está pecando, mas aquele que se assenta para ouvir desejoso o assunto, para escutar, todos igualmente estão pecando. E quando falamos mal do irmão, nós estamos pecando contra a própria lei do Senhor, porque a lei do Senhor nos chama a amar o próximo como a nós mesmos. Como podemos fazer mal ao nosso irmão, uma vez que nós somos do mesmo corpo? Como podemos falar mal do nosso próximo se nós estamos do mesmo corpo? 1 Coríntios 15, verso 33 diz: as más conversações corrompem os bons costumes. E aí veja que essa característica do pecado da língua surge na blasfêmia, porque aqueles que ouviram também eram tão culpados quanto. E talvez no nosso senso de justiça própria poderíamos dizer: mas Zeca, eu não falei a blasfêmia, mas você estava junto. Zeca, eu não falei a fofoca, eu não fui a fonte da fofoca, não fui eu que disse isso, mas você estava junto, você estava nutrindo. Então os pecados de língua não são apenas responsabilidade daquele que fala, mas daquele que nutre, daquele que ouve, daquele que alimenta, daquele que encoraja o fofoqueiro. Que talvez você diga: não falei a fofoca, mas você encorajou aquele que está falando, ou que está falando mal, que está maldizendo o seu irmão, mas que possamos ter uma língua santificada. Por quê? Porque o que nós estamos vendo no capítulo número 24 é a santidade de Deus, que é vista no candelabro, que é vista no pão da proposição, ela também precisa ser vista na nossa língua, precisa ser vista na nossa conduta, precisa ser vista no nosso dia a dia. O pecado da blasfêmia em si não consistia simplesmente no uso do nome do Senhor
de forma cotidiana. Mas o que o texto diz é que o nome do Senhor foi usado numa maldição. É como se a santidade do Senhor tivesse sido profanada. Por isso, esse veredito. Quando você olha os versos 15 e 16 de Levítico 24, o texto diz: dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto, toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Talvez você diga: ah, Zeca, mas esse texto é muito pesado. Um pouco mais desavisado? Diria: Zeca, um texto tão pesado como esse está apenas falando de algo da antiga aliança. Então abra em Marcos, nos evangelhos do Senhor Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 3, versos de número 28 a 30. Isso é uma declaração de Jesus na nova aliança, dentro dos evangelhos, das boas novas. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. E aí, você acha que essa palavra é dura? Mas nós estamos dentro do Novo Testamento. Nós estamos dentro da nova aliança. A blasfêmia contra o Espírito do Senhor aqui precisa ser vista no próprio contexto do livro. O testemunho que João Batista dá a respeito de Jesus, no capítulo número 1, é que Jesus seria aquele que vos batizaria com o Espírito Santo. Marcos 1, versos número 8, narra o batismo de Jesus. E nós conhecemos esse episódio. O Espírito Santo de Deus desce e repousa sobre Jesus. Jesus se movia no poder do Espírito. Mas o que está acontecendo aqui em Marcos 3? Os escribas, os fariseus, diziam que Jesus tinha um espírito maligno ou um espírito imundo. Eu pergunto para vocês, como olhar para o Filho de Deus no poder do Espírito do Senhor? Lembra de Isaías 61, Lucas 4? O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Como olhar para o Filho de Deus se movendo no Espírito do Senhor e dizer que é Beelzebul? Jesus aqui está diferenciando até mesmo a blasfêmia contra Ele e contra o Espírito. Note que Jesus não está dizendo: vocês estão blasfemando contra mim, porque na cruz blasfemaram contra Jesus. Mas Ele está dizendo aqui que a blasfêmia é contra o Espírito. A blasfêmia contra Jesus é cometida por aqueles que ainda não creem. E quando eles passam a crer, é perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é cometida por aqueles que poderiam reconhecer o Espírito. E eu estou falando isso porque os fariseus conheciam as Escrituras. Os escribas tinham o testemunho do Espírito de Yahvé. Cara, nós temos vários textos aqui, eu já acabei de citar Isaías 61. Ou seja, os escribas e fariseus tinham o testemunho do Espírito do Senhor, do Espírito de Yahvé. Eles não estavam falando por desconhecimento ou descrença. Eles estavam falando conscientemente contra Jesus. Por quê? Eles deveriam reconhecer, mas não eram capazes de explicar a expulsão dos demônios. Então eles não são capazes de explicar por que Jesus está expulsando os demônios e preferem dizer que é um espírito imundo, que é Beelzebul, que é um espírito maligno e não o próprio Deus. Ao invés de exaltarem o Espírito, eles declaram uma blasfêmia contra o próprio Espírito. Então, conscientemente, eram capazes de reconhecer o Espírito de Yahvé. Eles conheciam, mas blasfemaram contra o Espírito do Senhor. E aí, nós, que estamos aqui, que possuímos o Espírito como aquele que habita em nós, nós também precisamos estar sensíveis a Ele, porque é o Espírito que nos convence do pecado, que nos convence da justiça, é o Espírito que nos convence do juízo. Nós sabemos onde está a verdade, nós sabemos onde a luz brilha, nós não estamos com os nossos olhos escurecidos. Então jamais podemos sequer
cogitar a possibilidade de que o espírito de luz seja um espírito de trevas, que o Espírito Santo seja um espírito de engano, porque isso seria blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Cara, eu estou com muito temor até para declarar isso aqui nessa noite. E como você olha para o Espírito Santo e diz, ele é um espírito de engano? E esse é o ponto de Jesus. E aí, quando nós entendemos essa realidade, talvez Hebreus 6, verso número 4, faça muito sentido para nós. Porque Hebreus 6 fala de alguém que está posicionado na luz, que conhece, que tem clareza, que tem discernimento. Hebreus 6, versos 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, olha aqui a palavra, iluminados, e provaram o dom celestial, ele está falando do Espírito, ele está falando da salvação, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. O que o autor de Hebreus está nos dizendo aqui? Uma vez que o Espírito habita, se você rejeita o Espírito, se você nega o que o Espírito diz, não resta sacrifício, não há o que fazer, não há outro caminho para que você seja salvo, não tem como ser salvo se você nega o Espírito da vida, o Espírito de luz. Cair desse lugar é não ter volta. Por isso o Espírito Santo precisa ser alguém que tratamos com reverência, temor. E eu falo isso, sabe, irmãos, porque alguns momentos nós olhamos para, eu não vou dizer que são blasfêmias contra o Espírito, porque eu quero ser muito cuidadoso com as minhas palavras, mas nós vemos uma banalização do modo como o Espírito se move. Olhamos as redes sociais e vemos como brincadeiras, chacotas. E qual é o perigo disso? Talvez isso não seja uma blasfêmia, não sei, mas isso começa a nos amortecer no sentido do temor que devemos ter em relação à pessoa santa do Espírito. E qual é o perigo? O amortecimento. Porque talvez, se você for sacudido de uma vez só, você vai dizer, não, Espírito Santo, eu estou aqui. Mas se você for amortecido, podemos criar dentro de nós um ambiente onde que o Espírito de luz não mais tem prioridade dentro dos nossos corações. Então que haja uma reverência. Um comentarista nos diz uma coisa que eu acho que pode trazer paz ao nosso coração. Ele diz que todo aquele que teme blasfemar contra o Espírito Santo ainda não cometeu esse pecado. Graças a Deus. Porque, de fato, só o Espírito pode colocar esse temor santo dentro de nós. E que possamos continuar cultivando esse temor. E aqui a gente vai para os versos finais de Levítico 24. O verso de número 17 a 21 dizem: quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Nesses versos, a lei mostrava que as punições deveriam ser proporcionais à transgressão. O objetivo aqui não era promover vingança. Entenda, precisamos ajustar as nossas lentes, porque numa leitura descuidada, aqui diríamos, o texto está dizendo, se alguém te fez alguma coisa, vingue-se. Mas o texto está nos chamando a perceber que a punição precisava ser proporcional à transgressão, não poderia exceder. O objetivo aqui era garantia de justiça. Porque uma vez que você é golpeado, precisamos reconhecer a nossa natureza. Todos nós seremos tentados a ser mais severos na retribuição. Veja como que isso revela a natureza da humanidade caída. Os comentaristas veem aqui, na maioria dos casos, que a lei era aplicada, mas nem sempre era literalmente. Êxodo 21, 26 diz que se um escravo perdesse um olho, ele receberia a liberdade. Ou seja, ele era restituído, não arrancando o olho de quem o feriu,
mas recebendo a sua liberdade. Então, o chamado era, de fato, algum tipo de compensação à altura, exceto nos casos de homicídios premeditados. Isso está lá no livro de Números, a gente não vai entrar porque a gente está em Levítico. Mas a exceção seria, de fato, os homicídios premeditados. O verso de número 22 diz que o objetivo era a equidade. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, não tem essa coisa, porque é egípcio, é julgado de uma forma, é israelita, é julgado de outra forma. Alguém poderia ver um estrangeiro e ser tentado a julgá-lo de modo injusto, de modo parcial, só pelo fato dele não ser israelita. Mas o texto diz, olho por olho, dente por dente, tanto para israelita quanto para estrangeiro. E essa lei, olho por olho, dente por dente, é conhecida como lex talionis, a lei do talhão. E Jesus, no Novo Testamento, nos mostra que ela é verdadeira, é um princípio. Jesus não revoga a lei do talhão. Quando você abre a tua Bíblia em Mateus 5, dentro do Sermão do Monte, Mateus 5, verso de número 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente? Jesus está citando Levítico. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra face. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus não está revogando a lei da retribuição. Ele está elevando a lei ao seu máximo dentro do reino. Porque ele está dizendo, se você teve a sua face esquerda ferida, aquele que te feriu precisava ser ferido. Mas eu quero te dizer uma coisa, não faça isso, dê a outra face. Ele não está revogando a lei da retribuição. Ele está nos chamando a entregar a nossa própria face. Sofra o dano, dê a outra, se pareça comigo. A tradição dos judeus dizia, ame o teu próximo, mas odeie o teu inimigo. Isso nunca esteve no Antigo Testamento, isso não faz parte da lei. Por isso que no verso de número 43 diz, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Diferente do que nós lemos no verso 38, que faz parte da lei, essa porção era parte da tradição judaica. E ontem eu até conversava com os irmãos na EBD sobre o que era a tradição. Os judeus pegavam a lei de Moisés, interpretavam segundo o seu entendimento e davam a esse entendimento o mesmo peso da lei de Moisés. Era essa a tradição que Jesus estava dizendo. Vocês são hipócritas, porque vocês estão julgando acima da própria lei do Senhor. E aí Jesus diz, vocês estão ouvindo isso? Odeie o teu inimigo? Eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para quê? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ele está elevando, nos chamando a um lugar onde a nossa vida inteira, constante, é direcionada pelo Espírito, porque você não pode fazer isso sem que o Espírito esteja te guiando. Entendeu a conexão? Voltou ao começo do capítulo de número 24? Azeite, luz, Espírito Santo, e nós caminharemos produzindo esse fruto. É aqui que nós voltamos, porque a vida do Espírito, onde o azeite está alimentando as nossas lamparinas, e eu creio que as nossas lamparinas estão cheias aqui nessa noite, será uma vida com os olhos em Cristo, mas com os pés nas pisadas do Mestre. E o que nós teremos nas nossas mãos, Zeca? As nossas cruzes sobre os ombros. Esse é o chamado, isso é ter comunhão com Cristo, isso é se assentar na mesa com Ele, pois se nos unirmos em semelhança com a morte dele, Paulo diz em Romanos 6, que nós também seremos semelhantes a Ele na ressurreição, e nós aguardamos esse dia, e como aguardamos esse dia, novamente, Levítico 24, as lamparinas estão acesas. Meu irmão, que isso seja cultivado no cotidiano.
Se Levítico 23 falou de festas, falou de ocasiões específicas, Levítico 24, que o nosso dia a dia seja iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Cultive esse relacionamento. Você quer crescer em intimidade? Você quer falar com o Espírito como você fala com alguém que está do seu lado, pessoalmente, intimamente? Eu quero dizer que há uma liberação do céu para nós aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa noite. Obrigado por trazer-nos até esse lugar. Nós cultivaremos esse azeite da intimidade. Nós cultivaremos, Espírito Santo, esse azeite da revelação de quem Tu és. Jesus, obrigado por nos nutrir